Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial. O tema é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição dessa semana tem um tema específico, que é o povo de Deus deve separar-se do mal. Lembrando a você, aos nossos professores, estudantes da escola bíblica, que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei lhe trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Esta lição é uma lição que nos faz refletir sobre o cuidado de Deus para com os cristãos. E o cristão deve se manter fiel com a sua identidade, guardando os seus valores, não abrindo mão de seus princípios para não querer imitar ao mundo. O nosso texto base para essa lição está no livro de Esdras, no capítulo 2, do versículo 59 ao 62. E do capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, e o capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Portanto, vamos à nossa lição. A separação do mal é a separação do pecado. E é impossível termos um genuíno avivamento se não for removido o pecado. Porque avivamento é tornar-se vivo, ter uma vida intensa. E o pecado traz a morte, e a consequência do pecado é a separação. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, e em Tiago, capítulo 1, versículo 15, você pode estar conferindo muito bem esses conceitos. Veja, para que você entenda essa lição, é importante que você saiba que quando Deus chamou Israel, ele exigiu como condição básica a separação de Israel dos demais povos daquela região. Para melhor entendermos, vou citar o texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 19, e o versículo 5 e o versículo 6. Assim está escrito: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Veja que Deus quer Israel de forma exclusiva, e Israel aceitou. É assim que foi o início da história de Israel. Deus exigiu a santidade de Israel. Hoje, Deus exige também a santidade da igreja. Na Epístola Universal de 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 15 até o verso 16, assim está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Perceba que a exigência é a mesma. O fato é que para ser povo de Deus tem que ser santo. Quer dizer separado, porque é isso que a palavra santo quer dizer. Vale também dizer que essa separação exigida por Deus para Israel era porque eles seriam o povo de onde viria o Salvador. Portanto, Deus não queria que Israel recebesse influência religiosa e cultural dos outros povos em sua volta. Deus aqui não está sendo preconceituoso. É apenas uma questão de propósito. Ora, se você tem um propósito, você precisa andar com pessoas que também têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você. E essa mistura com outros povos
traria uma diversidade cultural e religiosa que dissolveria o povo de Israel e eles não guardariam a lei de Deus e o conserto de Deus para eles. Portanto, Deus não queria que eles se casassem com mulheres de outros povos ou homens de outros povos, mas ainda ordenou que Israel, além de não se casar, de não construir família, misturando as gerações, ele também solicitou, ordenou que Israel destruísse as nações que estavam em Canaã. E antes que você já diga que Deus é mau e ele é racista, é bom que você saiba que os povos que habitavam Canaã eram extremamente desobedientes e haviam desperdiçado mais de 400 anos de oportunidade para o arrependimento. Por isso que Deus, em sua onisciência, muito tempo, logo quando ele chama Abraão, ele disse a Abraão que um dia a sua medida de justiça iria ter fim e chegaria um limite. E esse limite seria o dia em que os descendentes de Abraão iriam ser usados como instrumentos de justiça por Deus para aplicar o castigo e a sentença para aquela população que habitava as terras de Canaã. Veja Gênesis 15 e o verso 16. Assim está escrito, Deus falando com Abraão: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Perceba que Deus está falando com Abraão sobre o futuro. E aqui ele está falando sobre o futuro de sua descendência. Ou você acha que o patriarca morreu desinformado? Claro que não. Nós, nesse comentário aqui, procuramos sempre resumir os assuntos, porque o ensino da Bíblia é muito profundo. E quanto mais se deseja aprender, mais se precisa estudar. Então, eu preciso resumir para não exceder o nosso tempo de aula e o nosso vídeo não se tornar muito extenso. Mas o fato é que Deus já havia dito a Abraão que isso ocorreria. Bem, o problema é que quando Israel entrou na terra prometida, eles não aniquilaram todos os amorreus da terra que habitavam ali. Eles passaram a conviver junto com aquelas pessoas, no mesmo território. A influência dos cananeus e o estilo de vida deles influenciou a vida dos israelitas, a ponto de Deus também aplicar a justiça sobre os próprios israelitas. E os amorreus não foram para o cativeiro, foram mortos. Mas os judeus, além de muitos serem mortos, ainda foram para o cativeiro. Para você ter uma ideia, os cananeus, eles sacrificavam crianças, praticavam ocultismo, adoravam imagens, tinham relações incestuosas com os parentes e com os animais. Então perceba que havia uma cobrança de Deus para trazer justiça àquele povo. Bem, como Israel falhou em não se manter separado dessas práticas, porque isso é o que nós vemos durante todo o Velho Testamento, até antes do cativeiro babilônico, eles se deixaram ser influenciados, aceitou a influência dessas culturas, então Deus os castigou. E eles foram para o cativeiro, mas lá eles aprenderam a lição. E os que voltaram para Jerusalém foram justamente os que não se misturaram com outros povos, mesmo lá no cativeiro. A prova disso está no capítulo 2 do livro de Esdras, onde você pode ter uma relação de nomes que são as raízes genealógicas que indicavam somente as famílias que não se misturaram. Então, quando eles chegaram e viram os samaritanos, que eram os povos que tinham uma grande miscigenação, pois eles eram compostos de várias etnias, ou seja, um povo composto de várias origens, eles queriam ajudar a construir o templo junto com os judeus.
Só que esses judeus puros, que não haviam se misturado, que haviam voltado, são justamente os que haviam no cativeiro aprendido a lição da separação, a separação étnica e também a separação daquela diversidade religiosa. Então eles não aceitaram isso porque, além de misturados, os samaritanos possuíam uma crença em vários deuses, o que correspondia, é claro, à sua composição multiétnica. Na época, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Jesua não aceitaram. Perceba que essa era uma orientação que Deus fazia, ou seja, a separação dos que praticavam iniquidade e os que não praticavam. Esse tipo de leitura que fazemos aqui deve ser feita com uma boa hermenêutica, porque hoje a Bíblia não está orientando a discriminação racial. Embora que no Antigo Testamento isso foi necessário para preservar a identidade e a formação religiosa dos judeus, que tinham a missão de apresentar Jesus ao mundo. Hoje, nossa separação não é de pessoas, nem de raças, de cor ou de regiões, mas do estilo de vida dissidente e desobediente que as pessoas levam. Então o cristão deve se abster de práticas pecaminosas que contrariam os princípios da palavra de Deus. Em Atos capítulo 5, verso 12 a 13, nós podemos ver que essa mentalidade existia com os cristãos da igreja primitiva. Assim está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Veja que Lucas, aqui em Atos, fala desses cristãos primitivos que haviam ali os outros, né, que não se misturaram. Ele classifica os cristãos e os outros. Havia o povo de Deus e os outros que não se juntavam com eles. Havia uma distinção, uma diferença entre quem era o povo de Deus e quem não era. O apóstolo Paulo ainda diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, o verso 17, assim está escrito: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seus sentidos. Perceba que o apóstolo Paulo faz uma distinção clara dos que pertencem à igreja e os outros gentios, ou seja, aqueles gentios que não haviam crido e não haviam recebido o evangelho e não faziam parte da igreja. Portanto, não há uma aliança entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E se o filho das trevas se misturarem com os filhos da luz, serão ambos consumidos juntamente. Perceba que um exemplo clássico da sutileza do inimigo para enganar os filhos de Deus está no Éden. Satanás, para enganar os filhos da luz, vem de forma bem sutil até se infiltrar e implantar o pecado, provocar a queda. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 1, assim está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Levantou ali uma questão, uma dúvida, para contradizer a palavra de Deus e trazer a queda ao casal. Um outro exemplo clássico desse assunto são os filhos de Sete, que se misturaram com os filhos de Caim. E essa mistura fez os filhos de Sete desaparecerem da terra, dando lugar a um só povo, que eram os povos pré-diluvianos. E esses povos desobedientes e perversos, rebeldes, eram fruto da mistura dos filhos da luz com os filhos das trevas. E como consequência, tivemos o dilúvio.
Bem, voltando para o nosso estudo de caso, né, com os judeus aqui não quiseram se misturar, os povos vizinhos impuseram sobre os judeus que haviam voltado do cativeiro grandes dificuldades no processo de reconstrução. Primeira delas, eles quiseram ter participação na construção do templo, mas não conseguiram. Segundo, disseminaram falsos rumores para desmotivar. Não conseguiram desmotivar os que trabalhavam na obra. Eles não conseguiram. Terceiro, subornaram os conselheiros do rei para que aconselhassem contra a construção do templo. E aí eles conseguiram interditar a obra e a reconstrução ficou parada por 7 anos. Depois, liberada e concluída. Quarto, depois que concluíram o templo, mas não se atentaram em reconstruir a cidade, os samaritanos voltaram de novo e se aproximaram. E durante os 57 anos entre aquele período da celebração da Páscoa, depois da conclusão do templo, e a ida de Esdras para Jerusalém, houve uma mistura dos gentios com os judeus. E com a chegada de Esdras, precisou existir uma reforma. Em Esdras, capítulo 9 e o versículo 2, assim está escrito: porque tomaram de suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Perceba que os líderes foram os primeiros nessa questão da mistura. Era perigosa essa mistura porque o povo judeu podia se dissolver. Lembre-se que aqui os judeus são propriedade peculiar de Deus para cumprir um propósito. Então, como os casamentos mistos ocorreram, eles desapareceriam como nação, se Esdras e Neemias não intervissem. A próxima geração que viesse já não guardaria a lei de Moisés. O interessante é que o profeta Ageu já havia relatado sobre esse perigo há muito tempo atrás, conforme está em Ageu capítulo 2, verso 13 e 14. Assim está escrito: e disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo assim: e este povo é assim, e esta nação está assim diante de mim, diz o Senhor. E é assim toda a obra de suas mãos, e tudo o que eles oferecem para mim agora é imundo. Ageu dá um exemplo aqui da lei. Ele está dizendo o seguinte: uma coisa santa, quando é tocada, não torna ninguém santo. Mas uma coisa imunda, quando é tocada, torna a pessoa imunda. Quando Esdras viu a mistura do povo, e com desespero, o texto vai dizer isso, ele entrou em oração, em jejum, e começou a exortar o povo, promovendo um arrependimento, promovendo um avivamento. E houve ali uma comoção em massa, e o povo voluntariamente despediu aquelas mulheres e as crianças que haviam sido fruto daquela mistura. Na lição de número 12, nós iremos tratar melhor sobre esse assunto especificamente. Mas o fato é que 25 anos depois, quando Neemias volta para exercer o seu segundo mandato, ele encontra a mesma situação, porém pior. O primeiro mandato de Neemias durou 12 anos. Esdras veio 13 anos antes de Neemias. Então, quando Esdras chegou, ele teve que resolver essa situação que já estava se desenvolvendo há 57 anos. E então, 13 anos depois, Neemias chega e governa por mais 12 anos. Então, os 12 anos de governo de Neemias
mas os 13 anos de Esdras são 25 anos. Neemias voltou para a Pérsia, obteve mais uma autorização do rei e voltou de novo para governar Jerusalém. E nessa volta ele encontra a mesma situação, só que, como eu havia dito, em um estágio mais avançado. Vamos ler o texto de Neemias, capítulo 13, verso 4 e o verso 5. Assim está escrito: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Veja aqui que o armazém, onde ficava o cereal dos sacerdotes, foi até destruído para fazer um balcão de negócios, para fazer um lugar para Tobias, que era um dos inimigos dos judeus, morarem dentro da cidade de Jerusalém. Eles derrubaram o armazém do templo, que ficava os cereais, os dízimos, tudo aquilo que o povo trazia para o templo, e eles derrubaram isso para que Tobias construísse um puxadinho ali e morasse ali. Flávio Josefo diz no seu livro História dos Hebreus que o sumo sacerdote, que aqui aparece como Eliasibe, no capítulo 4, versículo 13, versículo 4 do capítulo 13 de Neemias, ele casou um dos seus filhos com os filhos de Tobias. E como se fosse pouco, os demais começaram a contrair o matrimônio com povos estrangeiros. Isso porque, se o próprio sacerdote, que era o primeiro, estava nessa prática, nada impediria que os demais fizessem o mesmo. Isso nos mostra que o pastor da igreja, que os ministros do evangelho, devem ser sempre os primeiros a dar o exemplo de santidade, de obediência, de temor, de guardar a palavra. A conduta do pastor deve ser sempre o padrão para os demais. Lamentavelmente, não é o que vemos muito por aí. Essa situação endureceu o coração do povo para o arrependimento de tal forma que foi muito difícil Neemias corrigir. Porque da outra vez, Esdras resolveu com exortação, com oração e com jejum. Mas no caso de Neemias, o povo não se arrependia e nem confessava. Neemias teve que aplicar a lei. E por força de lei, trouxe uma imposição sobre o povo, obrigando o povo a se separar. E a queda de alguém que conheceu o evangelho é sempre parecido com essa história. É uma tragédia, porque o seu segundo estágio sempre será pior do que o primeiro. Como está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 22, assim está escrito: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe então o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada à lama. Quando não há uma separação do cristão por meio da santidade, o cristão perde a salvação. E quando ele cai da graça, o seu segundo estágio é pior que o primeiro. Por isso que as pessoas se admiram quando um cristão se afasta ou se desvia da igreja. Ele se torna uma pessoa obstinada na prática de
tudo que é coisa errada. Nessa lição, aprendemos algo muito importante. Ela nos mostra que se o povo de Deus não tivesse se separado naquela época dos povos daquele tempo, eles não teriam permanecido como uma nação e não cumpririam o seu propósito de trazer o Messias ao mundo. O interessante é que, embora eles não aceitaram que Jesus foi o Messias que eles esperavam, eles mantêm até hoje uma identidade extremamente separada do mundo. Muitas pessoas chamam os judeus de orgulhosos. Isso é uma herança cultural e histórica de todo esse processo. Hoje não existem mais samaritanos, cananeus, persas, gregos, romanos, mas os judeus estão aí. E por causa disso, eles alcançarão a redenção no final da grande tribulação. Faltam apenas uma semana de anos das 70 semanas de Daniel. Ou seja, a partir da saída da igreja, 7 anos depois, o remanescente de Israel será salvo. Então Israel, para ser povo da promessa, precisa ser Israel. E a igreja, para ser arrebatada, precisa ser igreja. E os gentios, que serão condenados, permanecerão como gentios incrédulos. Bom, eu quero encerrar citando um texto que está na carta de Hebreus, capítulo 12 e o verso 14. Assim está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e, se Deus permitir, até a próxima aula.